Bom dia, boa tarde, boa noite para os professores e alunos da FIAP. Meu nome é Jean, faço parte do grupo 32 da 8ª turma de Arquitetura de Software. Hoje irei apresentar para vocês a aplicação nossa rodando num cluster Kubernetes local. Primeiramente, vamos navegar por nossa documentação. O nosso time optou por criar uma organização dentro do GitHub. Tá? Aqui dentro, o que a gente tem? A gente tem a primeira parte, que é o overview, com toda a documentação aqui explicando sobre o que é o grupo e o que é a pós-graduação na FIAP. Dentro de repositórios, temos dois repositórios. O primeiro faz parte da fase 1 e o segundo é um fork do primeiro com os ajustes obrigatórios da fase 2. Tá? Aqui dentro desse repositório, o que a gente tem? A gente tem uma pasta de Kubernetes, onde está todos os nossos scripts Kubernetes, que era o pré-requisito da fase 2. Temos também toda a parte de documentação aqui embaixo, tá? Aqui no nosso README a gente tem um pouquinho sobre os desafios, toda a documentação funcional ali que está contida dentro da FIAP, sobre o desafio, sobre a nossa equipe, os pré-requisitos para rodar o projeto. Então, o nosso projeto é um Java 17, usando Spring Boot. A gente está utilizando o Postgres na versão 15. Temos ali a aplicação dentro de containers, então é recomendado que se utilize o Docker, o Postman para fazer requisições dentro das APIs e também ali o K6, que é o que a gente está utilizando para fazer testes de carga e testes de fumaça. Tá? Aqui dentro, o que a gente tem? Quando clicamos na parte de Clean Architecture, ele nos redireciona para um novo link. Dentro desse link, vai estar detalhado todas as estruturas e ajustes que fizemos relacionados ao Clean Architecture do Uncle Bob, matéria essa dada na fase 2. Então aqui como estão as divisões dos nossos projetos, entre gateways, use case, as três grandes camadas que é o Application, Domain e Infrastructure, e ali as divisões entre camada de apresentação e camada de persistência, tá bom? Aqui um pouquinho sobre o que cada uma dessas camadas. Ainda na nossa documentação, temos um startup local de como configurar e rodar a aplicação. Ali, se a gente for rodar utilizando alguma IDE, recomendamos a utilização do IntelliJ, que foi o que utilizamos para a codificação dessa aplicação. Tá bom? Ainda nessa parte, temos a documentação do Docker e Docker Compose, ensinando como subir a nossa aplicação no Docker, utilizando Docker Compose ou só rodando, os tipos de imagem que utilizamos ali imagens Alpine e imagens Slim para diferentes cenários, tá bom? Temos uma parte detalhada de testes de stress e testes de fumaça, onde a gente utilizou o K6, já vamos mostrar isso rodando, tá? Então aqui um pouquinho sobre como estruturamos a parte de testes para poder validar o HPA da nossa aplicação. Temos aqui toda a documentação funcional em Swagger, em OpenAPI, tá? Aqui a gente detalhou cada um dos workflows de execução dessas APIs em fluxogramas entre cliente e sistema. Então aqui a gente tem aqui a parte de pagamento, parte de cadastro de pedido, cadastro de cliente. Então a gente tem essa documentação aqui e quando a gente clica nesse link, ele nos redireciona para a documentação pública dentro do Postman, tá? Então aqui a gente tem o detalhamento de cada um dos endpoints e basta clicar em Run aqui em cima que essa collection será baixada para a máquina de vocês para execução, beleza? Aqui a gente tem um pouquinho dos artefatos da fase 1, como Domain Storytelling, dicionário de linguagem onipresente, Event Storm e Domain Mapping, tá? E aqui no finalzinho a gente tem o link para o desenho de arquitetura do nosso projeto. Aqui a gente está considerando que o projeto irá rodar dentro de um cluster na AWS, um EKS, tá bom? Aqui a gente está utilizando o pipeline de Git Actions, tá? Temos aqui uma parte de Ingress, que será a exposição dos nossos endpoints na internet. E aqui dentro o que a gente vai estar rodando e testando agora, que é a parte do service, parte do deployment dos HPAs, e o nosso banco de dados já está na AWS usando um RDS, tá bom? Então, com isso fechamos ali a parte de documentação. Vamos agora à parte de execução, tá? Abrindo aqui o nosso VS Code, podemos constatar algumas coisas com maior detalhe. Na parte do Kubernetes, temos aqui os scripts já em ordem de execução. Convido vocês a olharem a nossa documentação do Kubernetes, que está
ali dentro da nossa organização. Aqui detalha como configurar um cluster local, como configurar o Métrica Service, que é uma parte importante para que o HPA funcione e por padrão não vem configurado em clusters locais, tá? E aqui também a ordem de execução. Os scripts já estão nomeados por ordem, então basta executar de 1 a 5 que a sua aplicação irá funcionar, bom? Agora, vamos dar uma olhada em nossos arquivos do Kubernetes. Dentro do nosso arquivo de deployment, podemos constatar algumas coisas. A primeira é que não estamos rodando o Postgres de maneira local. Optamos por rodar dentro de um RDS na AWS. Toda a parte de credenciais de acesso está via secrets dentro do Kubernetes, que é o nosso arquivo número 2. Também podemos constatar as configurações de request limit importantes para o nosso HPA. E a nossa imagem já está publicada dentro do Docker Hub. Dentro do HPA, optamos por um target de CPU, onde a aplicação vai começar com 2 réplicas e escalará até 4 réplicas. Dentro do fluxo de teste que optamos, temos alguns cenários que tangibilizam todo o workflow da aplicação, categorias, customer, infraestrutura, ordem, payments e products. E aqui dentro a gente tem a parte de smoking test, que são os nossos testes de fumaça, e a parte de stress testing, que é o que vamos utilizar para demonstrar que a aplicação está escalando via HPA, ok? Então vamos ao nosso terminal. Agora em nosso terminal, vamos verificar como estão os namespaces do nosso cluster. Então, kubectl get namespaces. Podemos constatar que não temos um namespace da FIAP criado ainda, apenas os namespaces padrões. Então vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou dar um apply no meu arquivo de namespaces, que é o número 1. Criei o meu namespace, então se eu der um get namespaces agora, eu tenho meu namespace da FIAP criado. Vou navegar até esse namespace. Vou dar um get out dentro do namespace e posso constatar que não tem nenhum recurso aqui dentro. Então, vamos começar a criar os nossos recursos. Primeira coisa que eu vou criar é as minhas secrets. Depois, o meu deployment. Depois, o meu HPA. E por último, o meu service. Agora, vamos dar uma olhada em como ficou. Vou dar um get out. Podemos constatar que temos 2 pods rodando, como informei anteriormente. Temos um service do tipo cluster IP. Como no nosso desenho, optamos por uma exposição via ingress dentro da AWS. Então, nesse primeiro momento, o nosso service é do tipo cluster IP e estará isolado dentro do nosso cluster, ok? Temos o nosso deployment, temos o replica set vinculado a esse deployment e temos o HPA aqui dentro, ok? Agora, vamos fazer um pequeno teste. Como o nosso service está dentro do nosso cluster via cluster IP, então irei fazer um port forwarding dentro desse service, bindando a porta 8080 da minha máquina dentro da porta 80 desse service no meu cluster. Então, kubectl port forward. Kubectl port forward. Vou passar o meu service, vou passar o nome do meu service, que é o app ts backend s2svc. Vou passar a porta que eu quero bindar, que é o 8080, e a porta 80, que é do meu service. E agora eu estou rodando e fazendo o teste localmente. Vamos acessar o navegador e fazer um pequeno teste aqui dentro do Swagger. Então, localhost, porta 8080, Swagger. E aqui a gente tem o Swagger na nossa aplicação rodando com todos os endpoints. Perfeito? Agora, vamos fazer alguns pequenos testes via Postman. Dentro da nossa aplicação, todos os endpoints que são de caráter privado precisam de uma autenticação. Então, iremos rodar o fluxo de login primeiro. Obtemos o token.
E com esse token, iremos rodar uma lista de usuários para validar se nossa aplicação está funcionando. Perfeito. Temos aqui 2 usuários cadastrados dentro da nossa aplicação. Ok? Iremos fazer um pequeno teste aqui, tá? Vou pegar o nosso endpoint de create or update aqui, pegar este usuário e vou fazer um pequeno teste aqui. Vou colocar mais um valor. Vou testar, deu ok e vamos validar se de fato fez o update. Perfeito. Temos aqui o nosso e-mail alterado, ok? Agora, iremos verificar nossa aplicação escalando, ok? Vamos voltar ao nosso terminal. Aqui podemos constatar que todas as requisições ele faz o handling aqui. Então conseguimos ver que está batendo dentro do nosso cluster, ok? Bom, iremos dar continuidade aos nossos testes de carga, tá? Irei executar aqui o nosso script. Então vou dar um K6 run. No script, o escolhido é o InflaFlow, ok? Vou clicar em executar. Podemos constatar aqui algumas coisas. Então começamos com 50 usuários simultâneos e o máximo de 200 usuários simultâneos. Ele vai começar a fazer a requisição aqui. Podemos constatar que o handling continua sendo atualizado, porque esses testes são feitos na porta 8080. Por enquanto, temos duas instâncias de pod rodando, que é a configuração padrão. Vamos dar uma olhada aqui dentro do top pods. Podemos ver que já estamos recebendo requisições, então já tem um pod ali quase topando os 500 millicore de limit. E vamos acompanhar aqui o get pods. Opa, já começou a escalar, ele escalou 2 containers ali dentro, então já podemos ver que o nosso HPA funcionou. Se a gente dá uma olhada aqui no nosso top pods, ainda não está aparecendo, demora um pouquinho para o Metrica Services atualizar. Vamos ver se ele atualiza aqui para a gente dar uma olhada. Por enquanto, os 2 pods que subiram estão rodando, não tivemos nenhum problema. As aquisições continuam aqui, já temos 100 usuários simultâneos e crescendo, ok? Opa, já apareceu aqui, ó, top pods. Já temos a métrica de um dos pods aqui que subiu. Vamos aguardar para aparecer a métrica do quarto. Tá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Demora um pouco para o Metrica Services rodar. Já apareceu aqui, então já temos os 4 pods rodando com as métricas aqui deles sendo monitoradas, CPU e memória, ok? Como esse teste demora aproximadamente 3 minutos, eu vou interrompê-lo aqui. Já conseguimos validar que o nosso HPA funcionou e nossa aplicação escalou. Então eu vou interromper o nosso teste, vou dar o Ctrl C. Ele matou a execução, tá? Podemos constatar que todos os nossos endpoints responderam 200 em menos de 1 segundo. Aqui o errinho que ele mostrou é porque eu interrompi de maneira abrupta o script. Tudo bem. Aqui ainda estamos metrificando os 4 pods. Já podemos constar que está descendo a CPU e memória deles. E vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso getPods para ver ele fazendo o downgrade desses pods, né? Demora aproximadamente 60 segundos para ele fazer isso. Vamos aguardar aqui um minutinho para ele rodar e fazer a janela ali de monitoria. Opa, já deu terminating aqui e ele matou os 2 pods. Com isso, conseguimos validar que o nosso HPA está funcionando. E concluímos aqui a fase 2, apresentando o que mudou, a parte de Clean Architecture, toda a documentação nova, jornada, testes e execução dentro do cluster Kubernetes, no caso aqui um cluster local, beleza? Aqui vale algumas recomendações, tá bom? CPU e memória são métricas interessantes, mas porém não devem ser utilizadas somente disso em um ambiente produtivo, tá? Recomendamos a utilização de outras métricas usando alguns outros add-ons dentro do Kubernetes, como o próprio Keda, o Knative ali, ou alguma ferramenta que possa metrificar e fazer a escalabilidade das nossas aplicações, principalmente aplicações como APIs, via quantidade de requisições. Porque necessariamente CPU e memória não é uma métrica muito assertiva. Quando estamos trabalhando, por exemplo, com banco de dados, temos que considerar também o pool de conexões. Então é importante a gente tomar cuidado com a escala dessas aplicações.
Às vezes o pool de conexões também relacionadas a HTTP Client dentro da nossa aplicação. Então é interessante que a gente escale por outras métricas, não somente essas padrões. Beleza? Como estamos num ambiente local, em testes local, CPU e memória atende o suficiente para a gente. Vou encerrar aqui essa gravação, tá? E nos vemos na fase 3. Muito obrigado.